Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos no tema, na verdade, concluindo, esta série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Este é o livro 6 e esta é a semana 4. A semana 4, o livro 6, o título é Uma Linda História de Amor. A semana 4 do livro 6 é A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Você deve estar achando estranho, porque nós estamos desfrutando da carta de Paulo aos Colossenses e falar exatamente na última semana sobre a carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. É porque lá na carta à igreja em Colossos, Paulo citou Onésimo. Então nós vamos entender por que o autor dedicou uma semana para tratar desse assunto. Muito, muito rica essa semana, vale a pena você desfrutar aí individualmente, também coletivamente, com os irmãos do grupo, na igreja, e muita luz nessa palavra. Os primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, é uma espécie de enriquecimento daquilo que o autor já vinha falando para nós. E aí na segunda ele fala sobre encher-se do Espírito imergindo na palavra. Ou por meio da imersão na palavra, nós podemos nos encher do Espírito. Então aqui a ênfase é nós recebermos a palavra com simplicidade, obediência e aplicar essa palavra no nosso dia a dia. E assim vamos ser enchidos do Espírito. Aí ele lembra de um dito famoso que diz: quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Quem não faz, se justifica. Quem faz, aprende. Então, quanto mais nós recebemos a palavra profética com simplicidade e obediência e aplicamos essa palavra no nosso viver diário, mais nós recebemos a infusão da vida de Deus em nós. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem, Ele se torna nosso. Então nós vamos, ao falar, ao pensar, ao agir, nós vamos ter a expressão de Deus na nossa vida. Então, quem faz, aprende. O ministério de Paulo, na terça-feira, fala do ministério de Paulo. O resultado do ministério de Paulo é uma rede de amor. Não é doutrina ou mero conhecimento bíblico, mas produz vida. Faz a vontade de Deus. Então, o ministério de Paulo é um ministério que produz, produz vida, que faz a vontade de Deus, produz uma rede de amor. E na quarta-feira, receber e transmitir fielmente a palavra. Então, nós vemos ali um canal de Deus, um mensageiro fiel, é um transmissor da palavra. Então, Paulo falou para Timóteo, ali em 2 Timóteo 2:2, que essa palavra precisa ser transmitida a homens fiéis e idôneos para poder levar a outros. Então, nós precisamos que o Senhor encontre em nós canais. Nós não falamos a palavra nossa, mas nós somos mensageiros. Deus fala, nós recebemos essa palavra, essa mensagem por meio do servo de Deus e nós passamos essa palavra para outras pessoas, da forma que nós recebemos, sem acrescentar, sem tirar, nós passamos a palavra para outras pessoas. Esse é o fator da bênção, isso é o que produz a edificação da igreja. E chegando na quinta-feira, nós temos o motivo da carta a Filemon. Então aqui em Filemon, Filemon só tem um capítulo, por isso que a gente fala Filemon, versículo 1. Vai do versículo 1 até o versículo 25. Ele não tem capítulos, tá bom?
Então aqui, Filemão, versículo 1 diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, nós vemos que essa carta, como eu disse lá no início, Paulo citou Onésimo no finalzinho da epístola dele aos Colossenses. Então, como ele citou Onésimo, ele precisou escrever uma carta a Filemão, porque Onésimo era um servo, um escravo de Filemão e agora estava em Roma, né, ali servindo, cooperando com o apóstolo Paulo, e Paulo encarregou Tíquico e Onésimo para levarem a carta que ele escreveu aos Colossenses e também aos Laodicenses. Então eles iam levar essa carta em mãos. Então ele estava e Filemão é da igreja em Colossos. Então ele estaria lá. Então os irmãos todos conhecem Filemão e sabiam da situação de Onésimo. Então essa carta de Paulo a Filemão, na verdade, é um complemento. Foi necessário ele escrever essa carta a Filemão para que os irmãos entendessem o que estava acontecendo, Filemão e os irmãos da igreja. Lá em Colossenses capítulo 7, ou capítulo 4, versículos 7 a 9, nós vemos essa menção, né? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo. Aqui está, né? O motivo da carta que ele escreveu a Filemão. Vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo cuidou de Onésimo lá, pregou o evangelho para ele, cuidou, apacentou Onésimo, até Onésimo se tornar um cooperador dele na obra do Senhor, um cooperador do evangelho. Então ele mudou, né? Mudou toda a situação de Onésimo. Antes ele era um escravo e ele fugiu, né? Abandonou o seu senhor, né? O seu dono, Filemão, e fugiu, foi para Roma. Foi para uma cidade grande, né? Uma grande metrópole. E ali, né, pela misericórdia de Deus, ele acabou se encontrando com Paulo. Paulo era prisioneiro ali, naquela prisão domiciliar. Então, com certeza, Paulo pregou o evangelho para ele creu no Senhor, e aí Paulo cuidou dele, e agora aqui Paulo passou a ter em Onésimo um filho, né? Um filho espiritual, uma pessoa que foi gerada por ele. Mais na frente a gente vai ler isso. Muito bem, então essa carta nos mostra uma relação de amor, de entrega. Então nós vimos no livro de Efésios que há um fluir do rio da graça, do rio da vida. Esse fluir do rio da vida, né, traz para nós Cristo mesmo como graça e traz para nós realidade. E traz todos os atributos divinos da justiça, santidade e glória de Deus. Então recebemos a essência de Deus, que é luz e amor. Isso a gente pode ver também na epístola de João, né? Na primeira epístola de João. Capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4 também. Então fala ali de luz e fala de amor. Tudo isso recebemos ao crer em Cristo e pela palavra que tem sido dispensada a nós. E assim nós esse Cristo, né? Ele por meio da palavra que nós recebemos, ele passa a habitar ricamente no nosso coração.
É muito rico isso aqui. Na sexta-feira, o título é Entrelaçados em uma rede de amor. Vamos voltar lá em Colossenses, capítulo 3. Em Colossenses nós vimos que a igreja é o novo homem, né? E versículo 10 diz assim, capítulo 3, versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a igreja é o novo homem, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, uma vez que Onésimo creu no Senhor, agora está na igreja, no novo homem, não há mais distinção. Na igreja não há distinção entre escravo e livre. Por isso que ao escrever para Filemão, Paulo alertou que ele recebesse Onésimo como um irmão, né, no Senhor. Aí o versículo 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, nós nos revestimos do novo homem e agora fala que nós somos revestidos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, ou seja, nós temos o esplâncno de Cristo. Então nós temos o novo homem, nós temos o esplâncno de Cristo, que tem todas essas riquezas aqui descritas nesse texto. E no versículo 14 diz assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então aqui nós temos vinculado juntamente. Esse termo aqui significa unir de forma intensa. Por isso que o título desse dia, da semana, né, da sexta-feira, é Entrelaçados em uma rede de amor. É isso que o Senhor está produzindo entre nós. Ele, como a gente já tem visto, ouvido, né, e repetido, o Senhor como um tecido produzido, né, com a trama, com a urdidura e a trama, assim também na vida espiritual nós estamos sendo entrelaçados em amor, produzindo um tecido, uma história de amor, tendo Cristo mesmo como a urdidura, e nós e os irmãos como a trama. Então, unidos a Cristo, mesclados com Cristo, entrelaçados, vai produzindo um tecido. E toda a distância que há entre nós nessa construção, nessa edificação, ela vai diminuindo pouco a pouco até não ter mais nenhuma brecha, nenhum buraco entre nós e os irmãos, entre nós e o Senhor. Então, graças a Deus, né, uma bela e linda história de amor está sendo construída, está sendo produzida. No sábado, aí entra a epístola de Filemão, né? Filemão, parte 1, e no domingo vai ter o mesmo título, a epístola de Filemão, parte 2. Então aqui eu li o versículo 1 para vocês, agora eu vou ler o versículo 2. Então, Paulo escreveu a Filemão e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Muito bem, como foi uma carta pessoal de Paulo, né, para Paulo e Timóteo, né? Paulo e Timóteo, mas aqui Paulo coloca tudo na primeira pessoa. E como foi uma carta pessoal, ele também incluiu aqui a irmã Áfia. Nós imaginamos, entendemos que seja a esposa de Filemão, e Arquipo, o filho de Filemão. Então é para a família que ele escreveu, né?
E versículos 4 e 5, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Amém. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui, Paulo geralmente, nos escritos dele, coloca fé antes do amor, né? Aqui ele colocou o amor antes da fé, porque o conteúdo dessa carta aqui é amor, é uma história de amor, né? Então, carta escrita dentro da esfera de amor. Então, Paulo esperava que Filemon recebesse essa carta dentro dessa esfera de amor. Versículo 6 diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Se bem aqui, na verdade, são bens espirituais, né? Então, a fé, ela produz o rio da graça, e esse rio da graça traz o amor, que é Cristo mesmo, para dentro de nós. Versículo 7 diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Veja que ele chamou Onésimo de filho, que gerei entre algemas. Então ele pregou o evangelho ainda naquela condição de prisioneiro ali em Roma, no seu primeiro aprisionamento. Então, é uma esfera, né? Paulo escreveu isso aqui numa esfera de muita liberdade, muita intimidade, não de cima para baixo, mas num ambiente bem amistoso, né? Para Filemon receber com muito carinho Onésimo. Aí o versículo 11 diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O nome Onésimo significa útil. Só que, na experiência, nós vemos que Onésimo era inútil, assim como todos nós, né? Antes de nós crermos no Senhor, nós não tínhamos utilidade nenhuma para as coisas de Deus. Nós nos tornamos úteis depois de crer no Senhor. Então, o nome de Onésimo passou a valer de fato depois que ele creu no Senhor. Então, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso aqui é para mostrar o poder transformador do amor de Deus quando alguém cuida de outrem. Então, produz uma pessoa inútil, ele transforma de uma pessoa inútil em uma pessoa útil. Então, esse poder transformador do amor de Deus. Só que isso ocorre quando há cuidado. É um trabalho, precisa haver um cuidado, é apacentamento. Não é da noite para o dia que isso acontece. Preguei o evangelho, a pessoa já ficou útil. Não, ela vai sendo trabalhada, vai sendo cuidada e vai aumentando a utilidade dela para com o Senhor, né? Versículo 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha a intensidade do amor com que Paulo escreveu essa carta. Versículos 13 e 14. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então, aqui a gente vê como Onésimo estava sendo muito útil a Paulo ali na prisão, né? Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Isso aqui mostra uma consciência que Paulo tinha, né? Ele não podia fazer, né? Uma vez que ele tomou conhecimento de que Onésimo era escravo de Filemon, ele não podia usar os serviços de Onésimo sem o consentimento de Filemon, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, estava querendo gerar no coração de Filemon uma espontaneidade em ceder
né, o Onésimo e os serviços dele para a obra do Senhor. Então é importante ter o consentimento de Filemão, né? Versículos 15 a 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, aqui é um quadro muito belo, né? Isso aqui só pode ocorrer, um quadro desse tipo, na vida da igreja, né? Só pode ocorrer uma coisa, uma história linda como essa na vida da igreja. E no domingo nós temos a continuação, a Epístola a Filemão, a partir do versículo 18, né? E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Porque a impressão que dá, pelo que a gente leu, é que ele defraudou o amo dele, o dono dele, o senhor dele, antes de sair de casa, antes de fugir, deve ter levado alguma coisa. E Paulo está falando aqui que assume essa responsabilidade. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Em versículo 20, sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então, todo um contexto, né, recheado de amor, né, sentimento de amor muito grande tem nessa epístola aqui. É isso que Deus está querendo produzir entre nós, né, entre nós e os irmãos, não, sem rivalidade, sem briga, sem contenda. O Senhor quer nos entrelaçar em amor. E versículos 21 e 22. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Aqui nós vemos uma pequena amostra desse laço de amor que foi produzido entre Paulo e as pessoas debaixo da orientação do ministério dele, entre Paulo e Onésimo, entre Paulo e Filemão e assim por diante. Aí, versículos 23 a 25, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Cada nome desse aqui tem uma história. Então, o autor ele fez questão de sublinhar para nós, destacar para nós um pouquinho, né, de cada nome desse aqui. Epáfras é aquele que foi aperfeiçoado por Paulo quando Paulo esteve em Éfeso durante 3 anos, especialmente naqueles 2 anos em que ele cuidou ali dos irmãos, dos discípulos na escola ali de Tirano, né? Então, ali Epáfras foi aperfeiçoado e a partir dali ele foi usado por Deus para gerar, levar a semente da igreja, plantar a semente da igreja em pelo menos 3 cidades, né? De acordo com o registro aqui que a gente sabe, Colossenses, igreja em Colossos, em Laodiceia e Hierápolis. Então, graças ao Senhor, né, por esse espírito que o Senhor também está colocando no nosso meio de aperfeiçoamento. Hoje nós temos o CEAP, né, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Nós temos o PAC, o Posto Avançado de Colportores Dinâmicos. Então, graças a Deus, né, o Senhor está usando essas ferramentas para produzir Epáfras, produzir pessoas que vão para as cidades para estabelecer igrejas, fortalecer as igrejas e fortalecer o testemunho da unidade nas cidades. Então, Epáfras é essa pessoa que fala prisioneiro comigo. Marcos é aquele jovem, né, que a gente lê no livro de Atos ali, que
fez uma das viagens com Paulo e Barnabé, e no meio do caminho, Marcos, ou João Marcos, ficou desanimado pelos sofrimentos e tribulações pelas quais eles passavam, e ele resolveu voltar para casa. Só que Barnabé não desistiu de Marcos, continuou cuidando dele, né? E aí produziu uma pessoa preciosa para a obra do Senhor, né? Então Marcos, ali com a cooperação de Pedro, escreveu o livro de Marcos. Aristarco, que tem um registro ali em Atos 19, 29, ele junto com outra pessoa foi espancado, né, em Éfeso, no lugar de Paulo. Então é um cooperador a esse ponto, a esse nível, né, de até sofrer por amor ao apóstolo. Demas, que era uma pessoa positiva, mas depois aqui ele ainda citou o nome dele, mas lá para Timóteo, Paulo diz que Demas amou o mundo secular e abandonou a obra do Senhor. Então é um perigo, né? Nós caímos na situação de Demas. Então aqui também é um exemplo para nós, né? Cuidado, né? Nós podemos ser pessoas positivas, mas o mundo está aí para poder nos distrair, para nos iludir, para nos arrastar após ele. Então que o Senhor nos guarde, né, das atrações do mundo, para a gente continuar firme seguindo o Senhor. Lucas, que permaneceu com Paulo até o fim, né? Paulo já no segundo período de aprisionamento, ali foi uma situação mais grave, né? E ele foi considerado um criminoso, né, na segunda vez que ele foi preso, e as pessoas que se aproximavam dele também corriam o risco de serem presas, de serem mortas, né? E Lucas ficou junto, né? Paulo falou que todos da Ásia o abandonaram, mas Lucas continuou ali, permaneceu firme, junto com Onesíforo e Timóteo. Esses três aí ficaram junto com Paulo, mesmo naquela situação que aos olhos da maioria não era conveniente ficar ao lado dele, eles permaneceram. Então, é isso aí. Então, esses nomes aí, com essas situações todas, servem também de exemplo, de lição para nós nesta semana. E é importante ver que essa carta é um complemento daquilo que Paulo escreveu aos Colossenses e teve que esclarecer aqui, né, a situação de Onésimo para Filemon e para os irmãos da igreja em Colossos. Então, por isso, essa pequena carta muito importante para nós e de grande ajuda para nós. Bom, essa semana tem muito mais coisa, muito mais riquezas e a gente espera que você rumine, que você faça imersão, né, nessa semana do alimento diário e que Deus possa continuar falando com você e possa continuar encontrando em nós pessoas abertas, né, que possam cooperar com Ele na sua obra e deem a Ele a permissão de continuar escrevendo uma linda história de amor entre nós e Ele, entre nós e os irmãos. Que Deus abençoe você.